Angola entrou esta última semana num mapa global da pandemia, com 2 casos confirmados de coronavírus. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, confirmou o facto em conferência de imprensa e disse tratar-se de 2 cidadãos do sexo masculino que entraram no país vindos de Portugal nos dias 17 e 18 deste mês e que já estão sob vigilância do Ministério da Saúde. Informar a população angolana que por volta das 2 da manhã de hoje recebemos o resultado confirmativo de 2 casos de pacientes infectados com o Covid-19. Queríamos também aqui dizer que estes 2 viajantes, pacientes, são provenientes, tiveram passagem por Lisboa, por Portugal, e que chegaram nos voos de dia 17 e dia 18. É importante aqui salientar que são 2 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 36 e 38 anos, residentes em Luanda e que já estão a ser controlados nas nossas unidades sanitárias de referência. É muito importante aqui apelar à calma de toda a população, calma, serenidade e alguma tranquilidade, desculpem o pleonasmo, porque neste momento temos que estar juntos e acompanhar as orientações da equipa multissetorial, em que a saúde é parte integrante e vai dar as instruções sanitárias necessárias para mitigar a situação da epidemia. Ora então, e agora vamos ao comentário dos nossos convidados hoje. Ora, assinalar tão somente, e com o devido pedido de desculpas ao Adriano Sapinhala, assinalar, eu queria dizer, o regresso de Norberto Garcia, o antigo comentador aqui já deste espaço, Norberto Garcia, que durante muito tempo ficou ausente do espaço por razões diversas, mas hoje faz o seu regresso, digo eu, triunfal. Norberto Garcia, seja bem-vindo. Esta ausência, Norberto... Não, sabe que... Boa noite, caros telespectadores, boa noite, TV Zimbo e o país. Sabe que nós estamos na política por missão, não estamos por profissão. Portanto, eu não sou um político profissional, eu sou um político por missão. E por causa disso eu entendo que sempre que houver missões, e o país neste momento cada vez mais precisa que cada um de nós empreste o seu saber, a sua possibilidade de dar a sua contribuição, portanto, nós estamos aqui exatamente para continuar a trabalhar e agradecer o companheiro que tenho, com o qual vamos certamente debater uma série de matérias importantes para o país. Portanto, isto é que é mais importante, a Angola em primeiro lugar e depois o resto. Muito bem, então já está visto, não é? Já viram que Norberto Garcia veio com tudo, podem esperá-lo nos próximos espaços da revista Zimbo. Ora, é mesmo consigo que eu vou começar, Norberto. Está assumido que o mal chegou-nos de Portugal, não é verdade? E por razões de compreensão diversas, ora, dependendo, naturalmente, do julgamento de cada um. Avaliar a origem do problema neste caso é importante ou é melhor atacar a consequência? Nós estamos a viver no mundo a Terceira Guerra Mundial. Isto é indiscutível. O mundo está a viver a Terceira Guerra Mundial. Vivemos a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45 e agora, em pleno 2020, estamos a viver a Terceira Guerra Mundial e é isso que nós temos que nos convencer. E esta guerra tem um inimigo invisível, que é de facto letal, e em relação ao qual temos todos a obrigação de fazer com que a terapia, o medicamento, o comportamento, a atitude de cada um de nós é efetivamente aqui chamada para o travar. É um inimigo perigosíssimo e em sede do qual precisamos todos de olhar para aquilo que são efetivamente as verdadeiras instruções dos órgãos e da autoridade de saúde do país e do mundo. A OMS tem feito as suas referências em relação a isso, portanto, estamos praticamente com indicadores que são verdadeiramente tenebrosos, assustadores. Há países que já estão em estado de emergência. Estamos a viver, de facto, uma situação que é extremamente complicada. A ser assim, e porque o mundo chama que cada um de nós tenha consciência
cada um de nós seja cidadão e tenha um comportamento que possa efetivamente ajudar a resolver este problema, porque este problema tem que ser resolvido também e essencialmente com comportamentos, com atitudes, e aqui estamos efetivamente a verificar que é a nossa atitude, é o nosso comportamento que vai fazer com que a situação não se torne mais hecatómbica. Dizer ainda que é preciso que estejamos atentos a esse quadro evolutivo. Se efetivamente a evolução deste processo for cada vez mais complicado, penso que aqui, e não tenhamos dúvidas sobre isso, se poderá ser muito possível, esperamos que não seja necessário, mas poderá ser muito possível que o Executivo até possa tomar posições muito mais radicais relativamente à situação da circulação das pessoas e, por que não, mesmo fazer aquilo que muitos países já fizeram. Por falar em radicalismo, Roberto Garcia, este episódio da vinda de cidadãos, enfim, muitos destes casos foram com cidadãos vindos de Portugal, gerou, digamos assim, alguma polémica por razões que são subejamente conhecidas. Na sua opinião, esta posição é perfeitamente compreensível? Ninguém gosta. Deveria ter havido, digamos, uma prudência maior no sentido de cumprimento das medidas que foram adotadas pelo próprio Executivo? Ninguém gosta, e acho que o meu caro amigo vai concordar comigo também nessa matéria, ninguém gosta de estar em quarentena, ninguém gosta de ver a sua liberdade posta em causa, como é evidente, mas é uma das situações que nos obriga a isso. Sabe que nenhum país do mundo estava preparado para este cenário. Nenhum. Nós vemos o que está a acontecer na Itália. A Itália é dos países do mundo que, do ponto de vista tecnológico, tem dos maiores desenvolvimentos do mundo, em máquinas. Eu até no exemplo digo, a Itália sabe fazer Ferraris e Lamborghinis, mas não está a conseguir, neste momento, enterrar os mortos. Imagine, quer dizer, este quadro situacional, que é de facto preocupante, leva-nos a dizer que todos os países do mundo são aqui chamados, têm um desafio extraordinário. O Ministério da Saúde, o nosso Ministério da Saúde, que está a fazer um esforço extraordinário nessa matéria, ainda assim tem algumas dificuldades compreensíveis, porque, como disse, nenhum país do mundo estava preparado para este desafio e aqui somos chamados a atender a situação, olhando para os nossos comportamentos e para aquilo que institucionalmente cada país, cada Estado deve fazer. Muito bem. Vamos agora ouvir aqui das opiniões de Adriano Sapinhala, deputado da Assembleia Nacional. Adriano, mas aqui estamos a referir-nos a uma coisa que, ao fim e ao cabo, afeta todo o país e não só, obviamente que sabemos já que afeta todo o mundo. Como deve ser gerido este período de emergência? Como é que deve ser gerido com tantos detalhes aparentemente mínimos, mas que eventualmente possam ser determinantes para os efeitos de prevenção? Adriano, estamos aqui lembrados desta questão da vinda de cidadãos de Portugal que, ao fim e ao cabo, acabaram por ser, na verdade, os portadores deste vírus para cá, para o país. Gerou-se a polémica, mas obviamente que o Executivo tomou mãos da situação e estamos agora a tentar gerir o melhor possível esta situação. Boa noite, Diogo. Boa noite, Norberto Garcia, a quem também desejo boas-vindas. Por acaso, dos comentadores estreantes do Espaço e está de volta aqui para o Espaço Revista Zimbo e desejo boas-vindas por isso e também felicitar, antes de mais, ao Vítor Fernandes, que foi nomeado há bem pouco tempo a Ministro do Comércio, esperando que a sua missão venha exatamente trazer muitos frutos, porque a área do comércio no país é desafiadora, mas foi-lhe depositada a confiança, então vai o meu voto de confiança também para o Vítor Fernandes. Entrando na questão em debate. Bom, por acaso, na verdade, foi a vinda dos nossos compatriotas de Portugal que foram exatamente o fator transmissor desse vírus aqui no país. Mas importa realçar aqui um facto de que o governo quase que teve 2 pesos e 2 medidas neste aspecto. Significa, quando esse vírus começou, houve um grito de socorro dos estudantes na China. E, infelizmente, naquele momento não foram socorridos e ficaram lá até hoje. Foi-se interpelando o Executivo no sentido de que pudessem trazer os angolanos de volta que estavam na China, na cidade de Wuhan, mas não vieram. Para o caso de Portugal, vieram,
é bom, são nossos compatriotas, na verdade não há ninguém que se sinta tão melhor do que no seu próprio país. Mas agora há aqui um facto, se calhar diríamos que é a tal coisa, não é? De que foi através deles que veio, mas é um vírus que está a tomar conta do mundo. Como disse o Norberto, é uma espécie de uma terceira guerra mundial e eu aí concordo com ele, porque na verdade é um combate sem trincheira, absolutamente nenhum, cabe a responsabilidade das pessoas naquilo que é a consciencialização e a tomada de medidas e posições em relação à forma de confrontar esse vírus, mas para lá desta situação, as pessoas chegaram, estão em quarentena. Um facto também de realçar aqui são as condições em que estão ou foram submetidos nas primeiras horas as pessoas que estavam em quarentena ou que estão em quarentena, e aqui a nota negativa vai pelo facto de que antes deles virem para aqui, houve uma medida tomada para que eles viessem. Se houve uma medida tomada para que eles viessem, havia necessidade de se criarem as condições mais dignas para a sua recepção. Porque, vejamos, independentemente do facto de estarem em quarentena, são pessoas que têm direitos e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana é preservada em qualquer circunstância que seja. Mas, Adriano, tem algum indício, algum indicativo de que, de facto, essas situações não estivessem criadas? Ou seja, sabemos que o centro vocacionado para a recepção destas pessoas é o centro de Calumbo. Exatamente. Ou não há condições neste centro? David Diogo, é um desafio para vocês jornalistas, porque hoje em dia as redes sociais, é que, de facto, as redes sociais estão ali e as redes sociais estão a tomar a dianteira das notícias. Significa, há vídeos a circularem pelas redes sociais em que as pessoas em quarentena reclamavam das condições a que estavam submetidas. De facto, houve um primeiro momento, Adriano Sapinhala, em que de facto havia estas reclamações, mas depois o Executivo, segundo aquilo que também apuramos, fez um esforço e estas condições foram melhorando. Não, Diogo, o Executivo não faz esforço. O Executivo desempenha o seu papel. Quando eu digo esforço é no sentido de que, dado o momento, eventualmente havia uma situação em que nada estava previsto e mesmo responsabilidade do Estado, é mesmo responsabilidade do Estado, e aliás, Diogo, é por isso que eu digo que houve antes da vinda dos mesmos uma tomada de decisão. E é exatamente na base dessa tomada de decisão em que se deviam criar as condições todas. E eu aqui estou a falar porque eu vi exatamente os vídeos feitos por pessoas que estão lá no Calumbo, ou estavam no Calumbo até pelo menos ao final dessa tarde. Ouvi também, já essa noite, que foram retirados para uma unidade hoteleira. Sim, senhor, nesse aspecto nós também felicitamos a medida e deve ser assim. As pessoas devem ser tratadas com dignidade. Não é um facto de haver suspeitas que o vamos ter como pessoas que devíamos afastar da sociedade. Não é por ali. Uma pinceladazinha que é muito rápida, que é isto. É evidente que seria bom que todos nós tivéssemos as condições que temos lá em casa. Seria ótimo. A questão seria não é essa, não são as condições de casa. As condições mínimas de seria bom que nós tivéssemos, seria bom, idealmente falando, seria bom que fosse assim, mas lamentavelmente a situação que estamos a viver obriga-nos a que muitas coisas sejam feitas com muita pressão. É difícil trabalhar sob pressão, mas vale dizer aqui que é evidente que o Estado tem obrigações constitucionais, o Estado tem a responsabilidade de garantir claramente que o cidadão viva com dignidade. O mais importante, e fazendo caminho, o mais importante é que nós evoluamos para melhorar as coisas. E quando há esse espírito, quando há esta possibilidade, efetivamente, e quando há uma determinação muito grande no sentido de podermos, de facto, trazer melhores soluções para o cidadão, somos todos angolanos e devemos ser tratados com dignidade. E é evidente que isto é a primeira mão, é a primeira nota que deve ser realçada aqui, e todos nós, fazedores até da opinião, temos a obrigação de cada vez mais apelar ao nosso Executivo, que tem vontade para o fazer, para que possa efetivamente trazer melhores soluções para o cidadão. Pode acontecer consigo, pode acontecer comigo, com o irmão, com a mãe. Nós queremos que todos nós possamos, de facto, trazer boas soluções para os nossos cidadãos. E o meu apelo vai exatamente nesse sentido. É exatamente para se melhorar as condições de receptividade desses nossos compatriotas. Estarão 14 dias de quarentena, não é bom que fossem submetidos em condições como as que assistimos. A vontade política existente começa a dar mostras disso cada vez mais. Isto é muito importante. Muito bem.
Mas penso eu que em relação a este assunto está tudo dito. Vamos dar prosseguimento aos temas que foram selecionados para esta edição da revista Zimbo. Ora, o Conselho das Igrejas Cristãs em Angola apelou aos seus fiéis a observarem as medidas preventivas contra a pandemia do coronavírus. A secretária-geral do SICA exorta a liderança de todas as congregações e também aos fiéis em geral a suspenderem todas as viagens internacionais e para o interior do país também, a partir desta quinta-feira. Em conferência de imprensa, a secretária-geral dessa instituição religiosa referiu igualmente ao uso regular de desinfectantes como álcool e gel, tomar cuidados ao espirrar e tossir. Em nome da Igreja Cristã, acredito que nem todos têm televisão para poderem assistir, mas a todo precisamos de reconhecer o pequeno esforço que está sendo feito. Claro que requer-se também dinheiro, transportes, etc. Mas as igrejas têm estado a dizer, há sempre uma pequena palavra. Diolinda Tecas recomenda, por outro lado, a pôr-se em prática todas as medidas preventivas disponibilizadas pelas autoridades sanitárias do país e pela Organização Mundial da Saúde. Foi precisamente há 3 semanas quando reunimos aqui um grupo de mulheres também de outras igrejas, membros da Aliança e de igrejas independentes. Conseguimos partilhar o folheto dado pelo Ministério da Saúde. Este é o nosso papel. Entretanto, o bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar Domingos, apelou à população a observar rigorosamente as medidas preventivas anunciadas pelo Executivo e manter a calma e evitar entrar em pânico. Devemos manter a cautela e como ouvimos, portanto, sem que para tal percamos o norte. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola é constituído por 26 igrejas reconhecidas pelo Estado angolano. Adriano Sapigala, numa situação de emergência como esta, algumas das nossas manifestações sociais, sobretudo estas, podem ser suspensas em nome, digamos, da preservação da espécie humana, neste caso? Sim. Claramente, e eu acho que ali felicitar a iniciativa do SICA por estarem exatamente a desempenhar o seu papel como atores sociais e, na verdade, chamar a atenção a todos os cidadãos. Por aqui evitemos aglomerados de efetivos superiores àquilo que tem estado a ser recomendado. Se inicialmente eram 200 pessoas, agora a ministra apareceu para dizer que fossem menos de 50 pessoas. É como disse a começar, é um pouco um exercício de consciência nessa altura em que cada um deve saber que ele é tanto protetor quanto pode ser até o algoz do outro. Então, precisamos tomar as medidas necessárias, termos os comportamentos que se exigem para o momento. Como se disse, o inimigo está aí, é invisível, ninguém sabe quem é que o tem, quem é que não o tem. Então, a prevenção chega a ser o melhor mecanismo para evitarmos maiores danos. E repare que nós temos estado aqui a olhar para a situação desta pandemia, mas também um pouco olhando para a realidade do nosso país, onde nós todos sabemos que as nossas condições do sistema de saúde não são nada das melhores, não são dos melhores. E nessa altura não vale a pena tentarmos dizer, está bem, quando vir então vamos nos cuidar e tudo, porque o desafio é enorme para o nosso sistema de saúde. E nesse aspecto, a nossa consciência, a nossa responsabilidade é a maior arma que temos para enfrentar esse vírus que está a devastar exatamente o mundo, como temos estado a observar nesses últimos dias. Na verdade, uma das formas de resolver este problema é o isolamento social. Portanto, esta medida é uma medida que de perto e de longe traz claramente uma parte da panaceia do problema. A panaceia do problema é, de facto, exigente e vai fazer com que todos nós tenhamos consciência e passemos isso com bastante responsabilidade, para que as pessoas percebam que uma das formas de evitar propagação
é efetivamente o isolamento social. Esses aglomerados... Bom, falou em isolamento, Norberto, e no seu caso, eu sei que é religioso, é adventista, certo? Do sétimo dia, sim, é isto? Sim. Pronto, e esteve em isolamento, por exemplo, este fim de semana, normalmente a atividade religiosa é com maior intensidade aos finais de semana. Sim. O que é que aconteceu com o Norberto? Em casa, estar em casa. O que as pessoas têm que fazer neste momento é sair só em casos de necessidade. E, nomeadamente para o trabalho, respeitando aquilo que são as regras que estão estabelecidas. Mas a mim parece haver aqui alguma contradição. Quando fala em necessidade, esta dimensão espiritual, que é às vezes posta, vamos dizer, à disputa, enfim, com a dimensão material, como é o caso desse coronavírus, como convencer a cumprir regras de prevenção à pandemia, como é, enfim, é o caso, com dimensões, argumentos científicos, como convencer a um religioso que acredita que a cura vem de uma entidade que é divina, enfim, através de uma intervenção que passa pela oração, etc. Percebe o que estou a questionar? Perfeitamente. Deixe-me dizer isto assim. Nós estamos perante dois sistemas normativos. O sistema normativo biológico, que traz essa patologia, que traz essa pandemia, mas depois temos a ordem social, portanto, que é a lei dos homens. A lei dos homens, neste momento, não combate este problema. Portanto, só a lei dos homens não chega para combater esse problema. A lei dos homens vai dizer assim, isolamento social, evitar contactos, e tomar cuidados para que o comportamento das pessoas seja o mais urbano possível, é uma parte do problema, isto ajuda a resolver a parte do problema, mas depois temos necessidade, do ponto de vista científico, e agora a Organização Mundial da Saúde já deu nota que daqui a um ano provavelmente teremos a vacina disposta, mas enquanto isso temos que ver aquilo que a China fez. Então o que é que a China fez? Para além daquela rapidez com que os hospitais, e por isso dizia que nenhum país do mundo está em condições de resolver claramente essa situação. Neste momento os chineses também estão na Itália para ajudar os italianos a resolver este problema. O que quer dizer que aqui, por mais que nós oremos, por mais que nós rezemos, não chega para resolver o problema. Portanto, é preciso separar as coisas. A fé das pessoas é uma parte da solução. É uma parte que vem trazer conforto espiritual, vem trazer tranquilidade social, mas cada um que o faça no seu local e que respeitemos, pois que as autoridades de saúde resolvam o problema. Não vale a pena pensar que com uma simples oração as coisas se resolvem. Não é assim que as coisas são. As pessoas têm que cumprir as regras, têm que tomar aquilo que for necessário em termos de medicação, se for o caso, para que se cumpra com aquilo que é uma determinação médica. Não vale a pena pensar que só a fé resolve o problema. Não resolve. O que é importante aqui é combinar esses fatores no sentido de trazer a melhor solução para essa situação. Muito bem. Então vamos para um outro assunto também, ainda relacionado com o Covid-19. O Presidente da República disse que a sua deslocação à cidade de Windhoek, na Namíbia, deve-se aos excelentes laços de cooperação e de irmandade existentes entre os dois países e a referida viagem não constitui motivo de alarido. João Lourenço esclareceu que a sua deslocação à Namíbia e a realização de voos para a África do Sul, Brasil e Portugal se enquadram nas medidas excepcionais previstas no Decreto Legislativo Presidencial. Autorizamos a entrada de cidadãos angolanos que se encontravam até em países de risco, cidadãos angolanos que estavam em Lisboa, no Porto, em Cape Town, Joanesburgo, na cidade de São Paulo, no Brasil, por serem nacionais e porque tinham o bilhete de regresso praticamente em cima do momento em que saiu o decreto legislativo presidencial, o país entendeu que deveria enviar aeronaves à sua busca e fizemos-lo, sabendo que corremos o risco de entre eles poder haver um ou outro que estivesse infectado e, portanto, o risco de contaminação. De igual forma, e dentro também das tais exceções à regra, autorizamos voos charter de algumas companhias petrolíferas, da comunidade portuguesa empresarial residente em Angola, para virem buscar cidadãos seus. Portanto, deixamos que aviões de países
de risco entrassem no nosso espaço com este fim, portanto, no quadro de uma missão humanitária que está coberta pelo decreto legislativo presidencial. Gostaria de qualquer forma, dizer que as críticas à minha deslocação só demonstram de que os cidadãos angolanos têm liberdade de expressão. Os cidadãos angolanos, afinal de contas, seguem os atos do Presidente da República, do chefe do Executivo, e exercem esse direito de opinar se entendem que agiu bem ou se agiu mal. No caso concreto, eu reitero que a consciência diz-me que não violei nenhuma norma fundamental e muito menos dei, digamos, mau exemplo aos cidadãos angolanos. Ora bem, convém aqui realçar que esta foi a reação, uma resposta oportuna do chefe de Estado, dada a inquietação de alguns cidadãos que manifestaram, ao fim e ao cabo, alguma preocupação com a deslocação do Presidente da República recente, a última, à República Vizinha da Namíbia, para assistir à tomada de posse do Presidente eleito daquele país. Norberto Garcia, contigo que eu começo, houve razões para tantas inquietações da parte dos cidadãos quanto a esta visita do chefe de Estado à República Vizinha da Namíbia? Há uma parte da entrevista que o Presidente faz que fala também dos laços e a consideração que Angola e Namíbia têm de modo recíproco. E o que me veio à cabeça na altura foi o que eu lembro-me de 86, 87, mais ou menos naquela altura. São Joma vivia numa zona da Huila que se chama o bairro da Laje. Portanto, lembro-me bem da Casa Azul, uma Casa Azul clarinha, e conduzia um Jeep Oase. Portanto, e cruzávamos muito. São Joma fez parte da sua vida na luta em Angola. Foi na altura que o conflito sul-africano tinha de facto esta possibilidade que historicamente está aí referenciada e está aí conhecida. Os laços que nós temos são de facto laços transcendentais que ultrapassam os limites convencionais de quase tudo. A ser verdade, e porque se percebe que a Namíbia, até onde se sabe, parece-me ainda não ter nenhum caso, até onde se sabe, não parece haver risco. Bom, entendeu o titular do Poder Executivo fazê-lo. É evidente que uma situação como essa não suspende a democracia, ou seja, eu costumo dizer que o facto de estarmos numa situação quase emergencial não impede que os cidadãos emitam as suas opiniões, e uns têm razão, ou dizer isto, o que quer dizer que até estão preocupados com a saúde, quer pública, quer do próprio titular do Poder Executivo, quer dizer que os cidadãos têm a liberdade de emitir as suas opiniões, uns a favor e os outros contra, mas é isto que é importante na democracia, é esta possibilidade de as pessoas livremente poderem se pronunciar em matérias que são de interesse público. E, portanto, é uma matéria de interesse público. Mas também é importante perceber que, a ser assim, e porque com a Namíbia temos essa relação, por isso é que fui buscar o exemplo do São Joma, que viveu connosco, esteve cá os anos que tem, e foi de o Presidente agora sim, mas eu vou buscar sim, exatamente, mas estou a buscar a história por causa daquela passagem que o Presidente falou quando disse que as relações e os laços históricos que Angola tem com a Namíbia são de facto muito antigos, e eu estou a buscar este exemplo para lembrar o que é que foi a vida dos namibianos em Angola. Certo. Portanto, houve uma parte da vida dos namibianos e do sucesso dos namibianos que tem a ver com aquilo que Angola fez, nomeadamente que culminou depois com a Batalha de Quito-Conaval, como sabe, parece-me ser uma matéria que vamos aqui abordar e que acabou por trazer a solução que trouxe para a Namíbia. Portanto, as pessoas têm a liberdade de se pronunciar e isto é importante porque estamos num país democrático e aqui e agora vale dizer que, sempre ponderadas as situações, o importante é perceber em que medida alguma situação comportamental não venha pôr em causa o interesse nacional. Isto é que é mais importante. Adriano Sapinhal, à medida que Norberto Garcia foi dando
manifestando a sua opinião, foi manifestando naturalmente alguma discordância pelos gestos que foi fazendo. Ora, um chefe de Estado pode ou não, no uso do seu poder discricionário, decidir para onde vai, no cumprimento de missões e eventualmente do interesse do Estado. David, não é isso que está em causa. O Presidente da República esteve mal ao sair, esteve pior ao reagir. Este é que é o facto. O Presidente da República sai 48 horas, se não 70, depois de ter exatamente feito sair o decreto legislativo presidencial que exatamente impedia o movimento das pessoas para os países. Mas também o decreto, se não estiver em erro, obviamente, menciona claramente que em razões excepcionais poderia haver essa a cerimônia da tomada de posse não era tão excepcional assim para o Estado angolano nas condições presentes. E, aliás, para dizer ao Norberto que a Namíbia já tem 2 casos também. E o presidente dizia que a Namíbia não é um país de risco, etc, etc. Até certo ponto eu posso concordar com ele. Só o que o presidente não disse é que Angola é um país de risco. Este que é o problema. Então, na verdade, o presidente esteve muito mal ao ter feito esse movimento e eu reitero a minha posição exatamente pelo facto de que o presidente tem de ser exemplar e o presidente tem que dar os exemplos que a sociedade deve seguir. E nestes casos, exatamente, e sobretudo pelo facto da cerimônia ser de tomada de posse, que inclusive ao nível da própria Namíbia foi tornada uma cerimônia restrita, agravado o facto de que exatamente a maior parte dos chefes de Estados que estariam lá também declinaram exatamente o convite por causa desta situação. Eu acho que o Presidente da República devia ponderar a sua saída e estar aqui no país, apesar de que ele considera que esteve apenas por 3 horas, mas na verdade a saída do Presidente João Lourenço nesta altura foi uma falha. Eu não estava à espera, não estava à espera da outra reação do meu companheiro de debate. Como é evidente, faz parte da vida política também abordar a questão numa perspectiva contrária que faz não, bem a questão o seu papel. Aqui, o problema é que estamos diante de um fato. Como eu não interrompi, certamente também não vai interromper. Certamente não vai interromper. A ideia fundamental aqui é os poderes discricionários do titular do Poder Executivo podem efetivamente levá-lo a tomar uma posição assim ou contrária. E aqui está a questão, há aqui um lado subjetivo da questão. Se o meu amigo fosse o Presidente da República, provavelmente não saísse por aquilo que está a dizer. Não sei. Provavelmente não saísse por aquilo que está a dizer. Mas o titular do Poder Executivo entendeu sair. A questão que eu coloco é, independentemente da avaliação do risco que foi feita, seguramente foi feita a avaliação do risco, é importante dizer que matérias há que, ao serem tratadas pelo titular do Poder Executivo, que tem sempre mais informação que nós. Isto é importante, tem sempre mais informação que nós. E é fundamental dizer que quando as decisões são tomadas em função de um quadro situacional de informações que o titular do Poder Executivo tem à disposição. Isto faz com que a decisão que se toma venha, efetivamente, depois a ser ponderada se causou algum efeito negativo ou não. Portanto, mais importante do que isso é trazer a situação à colação, ponderá-la como deve ser e perceber que, efetivamente, foi uma decisão que está no âmbito daquilo que, efetivamente, não violou lei nenhuma, não violou a Constituição, não pôs em causa nem sequer o decreto, porque havia cobertura a partir do próprio decreto relativamente a essa matéria. O que me poderá dizer é que, não, se calhar, na opinião de muitos, não ficou muito bem. Não ficou muito bem para uns, mas ficou bem para outros. Como é evidente, será sempre importante respeitar a opinião de todos. Eu vou respeitar a sua opinião, como é óbvio. Mas também tem que respeitar. Não está a respeitar. Também tem que respeitar. Também deixe-me dizer isso. Também tem que respeitar a opinião daqueles que eventualmente concordem que a visita terá sido feita em condições normais. Eu estou apenas a emitir a minha opinião. Portanto, eu respeito essa opinião, claramente. Respeito esta opinião, mas entendemos que aqui será sempre importante perceber aquilo. Deixa-me fazer essa pergunta. Qual é a lei que o Presidente violou? Não está aqui o facto de... Aliás, olha, há pouco tempo, quando começamos, também apelaste pela consciência das pessoas. Claro, mas é evidente. Então, se é questão de consciência, é questão de responsabilização. Por isso é que eu digo... E aqui nós não podemos pensar que o Presidente da República é um imaculado que não comete falhas. É ser humano. E esta viagem foi uma falha na postura que o Presidente da República tomou neste momento. Errar é humano este. Foi um erro. A questão que se coloca aqui é, isto é como ir
ir às eleições. Há quem vota a favor e há quem vota contra. Não, mas não é isso. Aqui há um facto e o presidente é exatamente quem representa a todos. O meu amigo não concorda. Não concordo. O meu amigo concorda. Há quem concorda. O presidente esteve mal. Por isso é que temos que respeitar E aqui não é questão política. Não é questão política. É uma questão de responsabilização naquilo que é o papel do Presidente da República. Portanto, há quem concorde, há quem não concorde. Portanto, a democracia não está suspensa. Está errado. Pronto. Vamos mudar de assunto. Assinala-se amanhã o Dia da Libertação da África Austral. A UNITA, em conferência de imprensa esta semana, considerou que a Batalha do Cuito-Cuanavale em nada contribuiu, neste caso, para a libertação da África Austral, neste caso da África do Sul, como tem sido divulgado. Abílio Cabalata Numa este afirma que, por outro lado, a Batalha do Cuito-Cuanavale foi uma ficção. A Batalha do Cuito-Cuanavale é uma ficção, diz Abílio Cabalata Numa, porque a verdadeira batalha de 1987 a 88 foi a Batalha Saudemos, o segundo congresso da parte do governo de Angola, e Lomba 87 da parte da UNITA. E esta foi uma de entre várias batalhas que se produziram naquele teatro de guerra. Os factos produzidos por esta batalha foram tão adversos ao regime do MPLA e aos russos que apoiavam o MPLA, que para encontrarem uma saída airosa deste teatro de operações, criaram essa estratégia de ficcionar uma guerra que não existiu. A Batalha do Cuito-Cuanavale, diz Abílio Cabalata Numa, não foi travada com o objetivo de libertar a África do Sul. Agora, nós impormos aos outros uma data de que a nossa luta é que influenciou a libertação da África do Sul, está a ser uma arrogância enorme. Vamos desculpar. É uma arrogância que ultrapassa o intelectualmente aceitável. Porque nós fizemos a nossa luta aqui em Angola para nos libertarmos nós. Nós só morremos aqui em Angola porque estávamos a ser invadidos. Mesmo que tivessem sido sul-africanos naquela altura. Foi isso que nos levou para a guerra. Não foi para libertarmos os outros povos, não foi isso. Agora, os que queriam libertar os outros povos eram os russos e os cubanos que tinham essa agenda. Para o general Chilingotila, não houve vencedores nem perdedores na Batalha do Cuito-Cuanavale, porque o fim da guerra foi negociada. Nós, quando reivindicamos as vitórias militares, devemos ter respeito por aqueles que nos deixaram, que foram os melhores. Geralmente, as Forças Armadas, quando chegam a negociar o fim da guerra, não há vencidos, há vencedores. E a importância desta conferência é fornecer os dados que nós possuímos aos investigadores, aos estudiosos, à juventude, sobretudo, para ela própria, no decurso do tempo, chegar à conclusão daquilo que a UNITA fez como participação na transformação da sociedade, do sistema político que vigorava no país, e o estádio é que nós nos encontramos hoje, que é o multipartidarismo. Toda a lógica de governação que o MPLA queria impor ao país, essa lógica ficou invertida com a participação da UNITA nesse combate que nós chamamos revolucionário. A conferência de imprensa sobre o 23 de março foi realizada com o objetivo de repor as verdades sobre a Batalha do Cuito-Cuanavale, segundo Abílio Cabalata Numa. 92, depois de eu ter saído. Ora, vamos agora dirigir a questão ao deputado Adriano Sapinhala. Eu sei que é da UNITA, na verdade eu gostaria de começar com a pergunta sobre se este argumento é válido, mas não adiantará portanto, colocar a pergunta desta forma, a questão desta forma. Vou perguntar se numa situação destas em que, de facto, as versões são produzidas pelas partes intervenientes, ao fim e ao cabo, beligerantes no processo histórico, como é que se pode avaliar os critérios da verdade com o mínimo de isenção?
Diogo, primeiro para dizer que sim, eu sou da UNITA e com muito orgulho. E em segundo lugar, dizer que estão de parabéns tanto o general Chilingutila, que era naquela altura chefe de Estado-Maior-General da SFALA, quanto o general Numa, que naquela altura era exatamente o comandante operacional das forças da SFALA, exatamente no Teatro Operacional do Cuito Carnaval. Agora, é verdade que eles vêm reagir, trazem a versão deles dos factos, porque até aqui fomos ouvindo uma versão que claramente tinha aqui muitas contradições, de um lado. Do outro lado, uma versão que há bem pouco tempo, alguns meses atrás, teve que ir parar em tribunal e ser reivindicada, se é do ex-presidente da República, se é do general que estava a ser julgado, se é a versão para a África Austral, se é para a versão para os angolanos ou se é a versão para o MPLA. Então, essa tal coisa de estar a comprar versões é que criou essa falsa história do Cuito Carnaval. Na verdade, para quem foi militar e, sobretudo, estratega, vai concordar comigo e saberá claramente que quando se vai para uma batalha, há objetivos. E aí onde começa a conversa. Qual foi o objetivo da batalha do Cuito Carnaval? Obviamente, era tomar a partida Mavinga para depois chegar-se a Jamba, que era a capital provisória da UNITA. E tanto é que não se tomou Mavinga, pior um pouco se chegou a Jamba. E a batalha vem exatamente a decorrer o quê? Nas chanas do rio Lomba. E vem terminar aonde? Aí nas margens do Cuito Carnaval. E agora, se o objetivo era exatamente atingir Mavinga para depois ir para Jamba, nem Mavinga atingiu, que vitória é que está a chamar para si? Porque isso aqui é estratégia, já não é só conversa de bar ou coisa parecida, não. E para todos que estudaram teoria de guerra, sabem o que eu estou a dizer. E o que se vendeu para o país, o que se vendeu para a África, entre aspas, é exatamente essa versão que até hoje ainda a titularidade está confusa. Então, é importante, deixa-me só terminar, Norberto, é importante dizer que sim, a história não vai ser escrita pelos atores, e aliás o general Demóstenes foi muito cauteloso nisso. Eles podem fornecer os dados aos investigadores, que vão depois exatamente contar a versão real da história. E obviamente os investigadores não ficarão por uma única versão, vão ouvir os atores todos e depois disso tirar-se uma versão que se aproxime ao máximo à verdade. Então é ali onde se deve escrever análise sobre o Cuito. Não coloca em especial qualquer questão, já que segundo eu me apercebi, esteve no epicentro, digamos, da Batalha do Cuito Carnaval, estava lá presente, acompanhou tudo. Não diretamente, mas como na altura eu era juiz militar das Forças Armadas e estava na 5ª região. No Cuito Carnaval? Não, estava na província da Huila. Ok. Porquê é que eu falo disso? Naquela altura também. Eu estava na 5ª região e o comandante da Frente Militar Sul era o general França Andalo. Está aí vivo. Uma parte de todo o processo de preparação logística para a Batalha do Cuito Carnaval passou pela Huila, passou pelo aeroporto da Huila, passou por aquela zona toda e nós acompanhamos este assunto com detalhe e pormenor. É uma inverdade inimaginável a UNITA hoje vir dizer o que está a dizer. Acho que a história tem que ser sempre bem contada. Dizer que não houve batalha, que houve uma ficção. Então o que é que se passou no Triângulo do Tumbo? O que é que se passou no Triângulo do Tumbo? Porquê é que o general sul-africano Müller foi depois humilhado lá no seu país, quando voltou para a África do Sul, depois daquela derrota, que foi de facto uma derrota importantíssima para o nosso processo? A UNITA não gosta disso, porque claro, a UNITA estava naquela altura, do lado, e é importante que se diga, estava do lado dos sul-africanos, e nessa condição também sentiu o peso da derrota, como é evidente. E nós até simpaticamente, sabe o que é que dissemos? Não há vencidos nem há vencedores. Foi isso que nós dissemos simpaticamente. E a questão que eu coloquei agora, dizer isto, é preciso dizer isto. É preciso dizer isto. Os bordos dianteiros, tu és militar, deixa-me só dizer isso. Se tu és militar, e eu também sou, os bordos dianteiros que as tropas tinham naquela altura tinham essencialmente a ver com uma frente que foi criada pelas FAPLA no sentido de fazer esta situação. Objetivos da batalha. Entretanto, ainda bem que foi militar. Qual é o quadro situacional real e efetivo? Não, objetivos da batalha. A batalha do Cuito Carnaval tem uma importância transversal. Independentemente do interesse nacional. Mas não tem objetivo? Independentemente do interesse nacional, tem um interesse internacional. E não é à toa que esta
parte austral da África, nomeadamente a Namíbia, a África do Sul e todos os demais países que fazem parte da SADC, perceberam claramente a importância desta batalha. É evidente que não é cômodo para a UNITA trazer esta matéria, porque de facto desconforta. É uma verdade da história da bola, desconforta. Norberto, estando duas partes em conflito, que por sinal deveriam, ao fim e ao cabo, ter o mesmo interesse naquilo que acabou por ser, digamos, a consideração a nível internacional da própria Batalha de Cuito Cuanaval, tendo inclusive ganhado dimensão internacional, como nós poderíamos encontrar, qual é o critério que poderíamos adotar para, entre as duas versões, é contar a história, é contar a história, que pudesse é contar a história, é contar a história como ela aconteceu, ponto. Exato. E contar a história como ela aconteceu é dizer isto, é dizer que houve um derrotado, claro, eu não queria dizer isso, mas agora sou obrigado a dizer, para que as pessoas percebam que inclusive a derrota foi tão expressiva e foi tão importante para este continente africano, essa parte austral do continente africano, que vimos claramente o que é que se passou com a Namíbia e com a África do Sul. O que é que se passou, meu caro amigo? A Namíbia e a África do Sul, o sistema do apartheid ficou imediatamente eliminado a partir daí. E o que é que nós vimos? Então, vai-se dizer hoje que a Batalha de Cuito Cuanaval não influenciou a libertação de Nelson Mandela? Vai-se dizer que a Batalha de Cuito Cuanaval não influenciou a situação da Namíbia? É evidente que nós temos que contar a história como ela é. E é incrível essa desonestidade. A desonestidade intelectual. Eu já disse, o objetivo transversal. Foi para ficar transversal. Transversal. Havia um interesse nacional. Objetivo é objetivo. Deixe-me dizer. Havia um interesse nacional que era efetivamente libertar aquela zona. O interesse nacional. E por outro lado, que zona, Norberto, fazer alcançar toda a parte austral da África como aconteceu. Aconteceu ou não? Claro que aconteceu. Tanto aconteceu, que efetivamente, tanto aconteceu, eu estou a dizer factos, estou a dizer dados, estou-lhe a dar dados. Não está a dar. Qual é o objetivo da batalha? Eu já lhe disse. Não, o objetivo da batalha, não disseste. A guerra, toda guerra, quando é feita, tem um propósito. Exatamente. Faz-se a guerra. Qual foi o objetivo da batalha do Faz-se a guerra para atingir a paz. Sabe porquê? Sabe porquê que faz-se a guerra para atingir a paz? Isso já vem de Jiang Chun, o grande general chinês que escreveu esse livro. Deixa ela ajudar. Não. Aqui é Cuito Cuanaval, não é na China. Deixa só ela ajudar num aspecto. A UNITA não se sente confortada. Permita-me só lhe dizer uma coisa. A UNITA não se sente confortada com essa parte da história. Tenho que dizer. Mas a UNITA não se sente confortada. A UNITA não se sente confortada com essa parte da história. Não, você pode falar. Pode falar à vontade, eu só quero que não me interrompa, porque o que o meu amigo está a fazer é interromper para as pessoas lá em casa não percebam a verdade. É isso que tu queres. Eu sei que é isso que tu queres. Mas as pessoas já perceberam e perceberam tanto que hoje a verdade verdadeira veio a lume e nós sabemos efetivamente o que é que aconteceu depois. O que é que aconteceu depois? Vimos o que foi que se passou na África Austral. A África Austral ficou livre. Para além disso, nós tivemos, de facto, um recuo. Naquela altura, as forças militares da UNITA recuaram consideravelmente para pontos e bordos de... Mas estão a ir para uma vinda, não conseguem, viram para o Cuito, que recuam a UNITA. De tal ordem que tipo de guerra é os resultados que vieram mais tarde são perfeitamente conhecidos. Não vale a pena falar de que a paz foi negociada. Bom, os acordos do Mochico, de facto, e eu volto a dizer, simpaticamente foram tratados no Mochico. Se houvesse da parte das Forças Armadas, pela libertação de Angola, falta na altura o interesse em fazer com que as coisas fossem muito mais efetivas, meu caro amigo. Não tem noção do que é da Brigada 47. O facto de ouvirmos também... Eu agora deixo-me falar para depois voltar a responder a questão. Não, eu não vou lhe colocar a questão. Tem que me deixar falar. Se quiser, coloca. Norberto, é o seguinte, o que estavas aqui a dizer não tem nada a ver com a guerra. Não, isso tudo é ficção também que estavas a fazer. Deixa-lhe dizer, a Batalha do Cuito Cuanaval tinha objetivo, Mavinga e Jamba. Não foi conseguido. Os que recuaram foram as FAPLAs, os russos e os cubanos. Não foram as falas. Porque se estavam aí para Mavinga, vêm para o Cuito Cuanaval, para quem conhece o Quando Cubano, sabe o que eu estou a dizer. Ponto. Esta batalha não foi determinante. Por quê? Porque exatamente a batalha que depois veio a surgir depois do Cuito Cuanaval denominou-se Último Assalto. E aconteceu em 1990. E foi essa batalha que culminou, sim,
com a negociação dos acordos de paz para Angola. Estou a falar de Bicesse, em Portugal. Esta batalha que ninguém quer falar, onde já não havia sul-africanos, as falas estavam apenas elas no conflito, mas derrotaram as fápulas e os cubanos, e é por isso que não querem falar dessa batalha, é exatamente que provocaram os acordos de paz. Então, meu caro amigo, é mesmo ficção que estás aqui a fazer, quando vem com essa história da Willa, não, e mais... Ainda bem que foi militar, eu também fui militar, de infantaria e sei o que é guerra. Eu, entre a tua versão e do general Numa, obviamente que vou estar com a versão do general Numa, era o comandante tático das forças. Então, ali da Willa, do tribunal, mano, não seguiste as coisas. E não é só ir ao aeroporto da Willa e pensar que está a acompanhar a batalha, não. Agora, um ponto importante, falou do general Ndalo, estou plenamente de acordo. É importante ouvir o mais velho Ndalo. Agora, como estamos a falar do Cuito com a Naval, nem o mais velho Ndalo diz alguma coisa, o general Zé Maria que tem que falar da batalha do Cuito. E depois tornam essa versão real para venderem para a comunidade internacional. Você já falou, não eu pode. quero responder as questões nesses termos e condições. Meu caro, como eu disse e volto a dizer, é muito desconfortável para vocês falar deste tema. Isto é um tema que vos desconforta bastante. Não há ficção nenhuma, não há ficção nenhuma, porque eu felizmente tive algumas vezes com o general Ndalo e acompanhei claramente essa situação. É evidente, dentro de um processo de guerra, cada um tem o seu papel. E é o papel de todos que depois faz culminar o sucesso ou o insucesso. Portanto, nós tivemos e acompanhamos esse processo com detalhe e pormenor. Sobre esta matéria, meu caro amigo, eu não me engano, porque eu tenho, felizmente, tenho aqui uma memória muito fresca para lhe dizer isto. Não, eu só quero que me responda as outras. Agora é para fazer uma pergunta direta. Eu não lhe interrompi. Qual é? Norberto. Qual é a pergunta como é que vai aqui advogar uma presumível vitória? Não é presumível. Quando em vez de avançar, recuaste? Não é presumível. Eu só quero que me expliques não há isso. presumível em vez de avançar, recuaste. As táticas de guerra têm objetivos circunstanciais e não só. Ok? Você sabe disso. Você é militar e sabe. Sim. Estamos a falar isto é linguagem militar e estamos a falar disso. O que se passa, efetivamente, é quando os meus bordo-dianteiros estão em certas posições que passam a não ser estratégicas, eu movimento as minhas tropas em função do meu interesse. Há uma estratégia e há uma tática. Ótimo. Eu operacionalizo. Ali estamos de acordo. Eu operacionalizo este processo em função do quadro do meu interesse. O que é que efetivamente se passou? O que é que culminou em face disso tudo? Houve os acordos Bicesse? Houve, sim senhora. Mas antes disso, o que é que nós tivemos? O que é que se passou na Namíbia? O que é que se passou na África do Sul? O que é que se passou no quadro militar em Angola? Houve, de facto, um processo especial em Angola, à volta do qual nós temos que reconhecer que a UNITA foi, efetivamente, derrotada. Foi tão derrotada. Foi tão derrotada. Foi tão derrotada. Eu não estou a misturar as coisas. O general Numa disse isso é arrogância. Estou a falar do processo. Porque, na verdade, não é normal que você não conseguiu nem a tua paz e queres dizer que libertaste os outros. Não, conseguimos. Não é verdade. Isso. Não conseguimos a paz em 92, você sabe porquê, essa responsabilidade é vossa. Não ter havido paz em 1992, o reatar da guerra é vossa responsabilidade. Historicamente é vossa, vocês sabem sim. Vocês sabem sim. Entretanto, somos nós, os nossos dirigentes que morreram aqui. Entretanto, o que é importante dizer aqui é isso. Não levantem este problema, que até não é simpático. Não, vocês é que estão a trazer situações que não são verdadeiras. Aqui estamos a contar a verdade. É importante. E a história real? A história real e efetiva é aquela que todo mundo conhece e são os resultados que estão aí. Não, então, os resultados são reais, são efetivos. Isto é que é mais importante. A história que estás a falar está em tribunal. Politicamente falando, nós temos aqui os resultados que são estes. E é isso que é importante se dizer. É importante se dizer isso. Houve uma história, há uma história e a história real é essa que vos desconforta. Vocês sentem-se muito mal com isso. É muito mal. E vocês agora estão a inverter um quadro que é efetivamente desconfortável. Está em tribunal. A verdade é esta. Meus caros convidados, eu agradeço as vossas opiniões e também esta diversidade de opiniões aqui na revista Zimbora. Informação de última hora. O Presidente da República, João Lourenço, designou hoje, no domingo, hoje que é domingo, o General Pedro Sebastião, Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, para coordenar a Comissão Intersectorial de Gestão das
medidas contra a expansão do Covid-19. Uma nota da Casa Civil do Presidente da República, a que a ANGOP teve acesso, informa que a medida visa imprimir um melhor nível de organização a toda a ação de prevenção e luta contra a expansão do novo coronavírus, o Covid-19. O documento acrescenta que a decisão surge em função dos constrangimentos verificados no acolhimento dos cidadãos no centro de quarentena de Calumbo e da necessidade de garantir que as pessoas tenham o acolhimento e acomodação adequados perante as circunstâncias excepcionais atuais. Ora, a composição da Comissão mantém-se inalterada, passando a coordenação adjunta para a Ministra de Estado para a área social, Carolina Cerqueira. Este é um assunto sobre o qual também vou pedir a opinião aqui de Norberto Garcia e Adriano Sapinhala. Esta posição do Presidente da República, como é que pode ser avaliada? Bom, primeiro eu dou de nota positiva essa posição porque o anterior coordenador foi dos que violou os pressupostos para exatamente se cumprirem com as regras que tinham sido determinadas para a contenção exatamente da proliferação desse vírus. A nova equipa, nós queremos desejar êxitos, porque na verdade há que se salvaguardar exatamente essa acomodação das pessoas que vêm, que possam entrar em quarentena e de outros casos que eventualmente possam surgir no âmbito exatamente da situação provocada já anteriormente. Então, é muito bom que se redobrem exatamente as energias para se conter esse vírus. Para nós o mais importante é que, na verdade, tenhamos um país, não direi seguro como tal, mas com os limites bem definidos exatamente para a contenção da propagação deste vírus a nível do nosso país. É caminhando que se faz caminho, é evoluindo que nós vamos cada vez mais trazer boas soluções para o país, e eu acho que em sede desta matéria o que mais importante é que de facto esta equipa continue a trabalhar de forma árdua, determinante e que possa de facto trazer as melhores soluções e os melhores resultados para que, na verdade, nós angolanos não sintamos tanto aquilo que se está a passar noutras partes do mundo. É importante dizer que há uma série de medidas que têm estado a ser tomadas à volta dessa matéria. Há de facto auxiliares do titular do Poder Executivo que, integrando estas comissões, têm aqui responsabilidades enormes para atender. Não se pode adiar a solução dos problemas, os problemas têm que ser resolvidos a miúde e dessa forma nós queremos endereçar muita garra, muita determinação a este grupo de trabalho para que de facto possamos trazer as soluções que Angola precisa. Norberto Garcia já está no uso da palavra e por isso o seu minuto. O meu minuto continua a ser o Covid-19. Nós precisamos de ter um comportamento cidadão, um comportamento urbano, um comportamento que vá ao encontro daquilo que é de facto a forma de trazer uma panaceia adequada para este problema. É um vírus letal, estamos a viver a Terceira Guerra Mundial, indiscutivelmente, e todos os países do mundo são chamados para fazer alguma coisa e nós, angolanos, temos que ter consciência disso. Há alguns hábitos, alguns costumes, algumas tradições sobre aglomerados de pessoas, sobre a atividade religiosa, sobre a atividade esportiva, sobre casamentos, batizados, etc., que têm que ser alterados. É importante perceber que terá que ser um comportamento pessoal e individual que vai ajudar a resolver esse problema. Ainda não há medicamento e desta forma vamos aqui dizer que todos nós temos necessidade de ter um comportamento exemplar, um comportamento adequado que vá ao encontro daquilo que são as orientações das autoridades de saúde do país. E agora um minuto para Adriano Sapinhala. Bom, o meu minuto exatamente também tem que ver ainda com essa pandemia, mas já um pouco levado para a província do Cuando-Cubango e pedir a todos os nossos compatriotas que se encontram nas áreas fronteiriças. A nossa província faz fronteira com a Zâmbia e com a Namíbia e daí tem também apenas rios que limitam os dois países. Então é importante que tenhamos consciência de que não nos furtamos das responsabilidades que nos cabem. Há populares que fazem as travessias apenas nos rios e fora exatamente do conhecimento do que se passa no país. Não há rádios a funcionar, não há televisão a que eles possam ter acesso. Então é importante que os órgãos de Estado assumam a sua responsabilidade. Estamos a falar do município do Rivungo, estamos a falar do município do Cuangar, do município do Calai, que fazem fronteira com os dois países e que podíamos redobrar. E para terminar, um grande muito obrigado aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de limpeza, à Polícia Nacional, que tem estado também em prontidão para ajudar nesse trabalho e, sobretudo,
aos jovens que têm estado a fazer limpeza das cidades, ou seja, aqueles que têm estado a passar com os caminhões para recolher o lixo. Uma palavra de apreço para essas franjas da sociedade e dizer que estamos juntos e juntos venceremos essa batalha. Adriano Sapinhala, Norberto Garcia, muito obrigado por terem vindo a esta revista Zimbo, do Jornal da Zimbo deste domingo. Muito boa noite. Nós é que agradecemos. Até a próxima oportunidade. Então, Obrigado. Aqui é que termina este espaço de comentários, análise e debate.